São cenas comuns nos noticiários o sofrimento e as dificuldades enfrentadas pela população sertaneja diante da seca. Elas retratam um cenário que muitas vezes faz parecer que no sertão não há espaço para criação e cultura. Mas diferentes iniciativas nos campi Batalha e Santana de Ipanema vêm sendo responsáveis não só pelo resgate e documentação de verdadeiros patrimônios culturais, como produzindo experimentações estéticas entre os alunos que retratam as riquezas do sertão alagoano. Foi um projeto que surgiu dentro da disciplina de artes, aqui no IFAL, Campus Batalha. Foi uma ideia em parceria junto com a professora Viviane, que é professora de História. Em um momento de conversa informal com a professora, eu estava organizando um congresso sobre patrimônio com o meu grupo de pesquisa Estudos da Paisagem, da UFAL. E aí, nesse momento de conversa com a professora Viviane, que é a professora de História, pensando possibilidades de parcerias entre a disciplina Artes e História, a gente chegou nessa ideia de trabalhar a relação entre documentário e patrimônio. Trabalho todo um bimestre dedicado à relação com o cinema, então eu faço toda a introdução do que é cinema, os princípios do cinema, surgimento do cinema. A gente trabalha um pouco sobre animação, eu trago referências de produções audiovisuais locais, alagoanas, divulgo para eles o site Alagoar, que é um site especializado no cinema local. E depois a gente vai refletir um pouco sobre o que é o patrimônio. E a ideia desse projeto também é que eles ampliem um pouco o conceito do que é patrimônio. Porque muitas vezes eles ficam presos no patrimônio material. Ele acha que o patrimônio é só aquele prédio antigo da cidade, ou a igreja, ou uma estátua. E aí a gente começa a ampliar os horizontes e entender também o que é o patrimônio material. Entender que uma benzedeira pode ser uma mestra do patrimônio, que uma mestra de coco de roda é um patrimônio vivo, que uma quadrilha pode ser considerada um patrimônio, que o cuscuz, a tapioca também são nossos patrimônios. Então o aluno acaba descobrindo que, de repente, aquela casa de farinha que ele tem no quintal da casa dele é um patrimônio cultural importante e que pode e deve ser estudado e valorizado. Então, na culminância do bimestre, os alunos divididos em equipes, eles têm que fazer um documentário sobre um patrimônio local da sua região. E é interessante porque aqui no Campus Batalha a gente tem alunos oriundos de diversas cidades que ficam aqui no entorno e também de zonas rurais. Então acabam surgindo coisas muito interessantes. A gente descobriu, por exemplo, esses dias a festa da manga de Monterópolis. A gente teve um trabalho sobre a vaquejada, teve um trabalho sobre a Serrinha, que é um dos pontos turísticos aqui de Batalha. Teve um trabalho super bonito, um documentário super poético sobre os mistérios do Rio São Francisco no sertão alagoano. Então, assim, é um trabalho muito interessante, em que os alunos, de fato, começam a juntar arte, história, entender a cultura local, reconhecer a cultura local e valorizar a cultura. Então, eles visitam os locais, eles fazem entrevistas, eles têm que captar as imagens, os áudios, depois fazer edição, pensar poeticamente nessa construção do filme também, nessa dinâmica, porque a dinâmica da edição é que vai dar um movimento para esse vídeo e valorizar também essa manifestação a qual eles estão retratando, né? O projeto deu tão certo que no ano passado, em 2022, ele se desdobrou em um projeto de extensão que também chamava Documentário e Patrimônio, mas aí era dentro do programa Minha Comunidade. Então foi na comunidade do Alto do Meio, que é uma comunidade da zona rural aqui de Batalha. E também se desdobrou em um projeto de pesquisa PIBIC, que a gente tem feito desde 2022 e que ainda está em andamento. E nesse PIBIC a gente investiga uma casa de farinha do povoado da Amargosa, no município de Jacaré dos Homens. A Casa de Farinha é um espaço cultural, onde todo mundo pode participar. Não existe um lugar mais apreciado e divertido, onde cada um pode se identificar. Em dezembro do ano passado fizemos a culminância do projeto de extensão. E aí também foi um projeto muito rico, porque a gente saiu da sala de aula, os bolsistas foram escolhidos já pela qualidade do trabalho que eles tinham desenvolvido em sala de aula. A comunidade foi definida por sugestão de uma das bolsistas, que é moradora da comunidade. E aí, como foi um projeto de extensão com duração de 6 meses, a gente teve a oportunidade também de ter o contato com os jovens da comunidade. Então, nós tivemos 4 encontros formativos com esses jovens, onde os meus bolsistas puderam ensinar esses jovens
ensinar para eles um pouco da produção audiovisual, o que é cinema, o que é documentário, como produzir um documentário, tecnicamente como filmar, como poder fazer a captação de som sem os equipamentos, né? A gente não tem um microfone de lapela, a gente não tem um equipamento adequado. Ensinamos para os jovens um pouco também desse conceito de patrimônio, o que é patrimônio, e às vezes eles começaram a descobrir de pequenas coisas, pequenos gestos da comunidade deles, que eles consideram banais porque estão muito presentes no dia a dia, e valorizar aquilo como patrimônio, né? A cultura do leite, a prática de fazer o queijo, o modo deles de fazer o cuscuz. Então, além desse momento formativo, foram eles também que ajudaram a gente na elaboração do roteiro e na captação das imagens para o documentário. Então, teve todo esse engajamento da comunidade também no fazer, né? No fazer audiovisual. Navegante se vai de canoa, não de pé. Participa todo mundo, desde homem a mulher, pois é a festa do limoeiro de Jesus, Maria e José. E a culminância do projeto em dezembro, a gente exibiu esse documentário para toda a comunidade, numa noite super bonita, sabe? Com mais de 60 pessoas da comunidade. Às vezes 60 pessoas parece pouco, né? Mas o povoado do Alto do Meio é um povoado de aproximadamente 30 casas. Então é um povoado bem pequeno. Para esse povoado a gente conseguir um evento com 60 pessoas já é um evento bastante grande. E atualmente o projeto PIBIC, né, que está em andamento, que é sobre a casa de farinha no povoado da Margosa. Um documentário super interessante que capta toda a produção da farinha na casa de farinha, toda a produção artesanal da farinha de mandioca, né? Desde o plantio, a colheita, a raspagem e todo o processo do seu feitio, como ele funciona, como ele tem sido passado de geração, como ao longo do tempo também ele é um processo que ele tem um certo custo. Então, por exemplo, financeiramente ele não compensa de ser produzido, mas como as famílias mantêm todo ano essa farinhada, né, para manter a tradição que foi passada de pai para filho, para manter viva a casa de farinha. É quando ele tiver pegado na panela, pegando na panela, aí a gente coloca na mesa. Descoberto, registrado e valorizado a cultura sertaneja, que muitas vezes é uma cultura muito estigmatizada, né? Acho que quem não está no sertão acaba achando que o sertão é seco, é pobre e que só tem sofrimento. Óbvio que cada região, a do sertão também, tem as suas dificuldades, mas é um lugar de uma cultura extremamente rica, sabe? O saber popular aqui pulsa. E muitas vezes, por ele estar tão entranhado no cotidiano dos moradores, eles não percebem essa potência. Então eu acredito que esse projeto vem no sentido de reconhecer, resgatar e valorizar toda a potência da cultura sertaneja. No campus Santana do Ipanema, alguns alunos vêm elaborando produções estéticas baseadas nas artes rupestres, presentes nos sítios arqueológicos da região. A iniciativa é da professora Marcela Barros, como parte da disciplina de artes, e conta com estudantes dos cursos técnicos integrados de administração e agropecuária. No nosso processo criativo foram utilizadas folhas de papel cartão, onde fizemos recortes com o formato das artes nas quais nos inspiramos, e a partir dela, com o stencil, foram criadas gravuras que representavam elas. E quando eu fiz minha arte, eu me inspirei na árvore da vida, que para mim tem um grande significado, porque ela significa vitalidade e força para vencer as dificuldades que tem na vida. E as referências estéticas que eu usei na minha obra foi tirada daqui mesmo, da região. Observando algumas imagens que tinha por aqui, eu busquei uma inspiração para fazer minha obra mais semelhante possível de onde eu moro.